De escola de medicina ao trono de Satanás. Seja muito bem-vindo, este é o meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. E hoje chegamos ao terceiro vídeo da série Cartas do Apocalipse. A carta hoje é à igreja de Pérgamo. Vamos conhecer um pouco da história da igreja e também um pouco da história da cidade em qual a igreja estava inserida. Pérgamo era uma cidade de um passado muito glorioso. Historicamente, a cidade de Pérgamo ela era a mais importante e também era a mais famosinha de todas. Ela começou a ter destaque depois da morte de Alexandre o Grande por volta de 333 a.C. Ela foi a capital da Ásia por volta de 400 anos. Átulo III foi o último rei seleucida da época e ele passou a cidade de Pérgamo no seu testamento para Roma, onde ela se tornou uma província romana ali dentro da Ásia. Pérgamo também era um importante centro cultural. Em matéria de cultura, ela ficava muito à frente de Esmirna e de Éfeso. Lá havia a segunda maior biblioteca do mundo, com cerca de 200 mil pergaminhos. Ela só era superada pela grande e majestosa Biblioteca de Alexandria. E falando de biblioteca, falando de livro, logo já vem à mente pergaminho. A palavra pergaminho, ela deriva de Pérgamo. E é interessante saber por que aconteceu tudo isso. A ideia era o seguinte: o papiro, que era o material que os egípcios usavam desde a antiguidade para escrever ali os seus escritos, para estar contando as suas histórias, era fornecido para Pérgamo. Então o rei de Pérgamo, que era o rei Eumenes, ele resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. Ele queria superar a Alexandria em tudo, já era um centro cultural, ele queria trazer toda a sabedoria ali para a região de Pérgamo. O que ele fez? Ele convenceu o bibliotecário lá de Alexandria, que se chama Aristógenes Bizâncio, é o nome desse homem aí. Ele convence então Aristógenes a vir para Pérgamo, trabalhar em Pérgamo, para então fazer daquela biblioteca a maior biblioteca do mundo. O que acontece? Lá o rei do Egito então corta o fornecimento do papiro, o material para se escrever os livros, as histórias, os contos, a cultura. Então o que acontece? Eles inventam ou descobrem então o couro liso que poderia ser escrito. Então vem ali a palavra pergaminho, que vem de Pérgamo, que mais tarde viria então superar em muito o papiro. Então Pérgamo se gloriava muito tanto do seu conhecimento como da cultura que eles tinham. Agora vamos dar uma olhada na vida religiosa daquela cidade. Era uma coisa muito ativa. No mais alto monte da cidade de Pérgamo ficava o templo a Zeus. Então era a coisa mais normal ver fumaça saindo ali dos sacrifícios que eram oferecidos a Zeus. Uma outra divindade que era muito adorada naquela cidade era o deus Esculápio, conhecido como Deus Salvador. O símbolo daquele deus ou daquela divindade era uma serpente em volta de um cajado. Esse símbolo a gente vê até hoje no brasão da medicina. É o mesmo símbolo que era usado lá no passado, é usado hoje para referenciar o símbolo da medicina. O seu colégio de sacerdotes médicos era bem famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro e a sede ficava em Pérgamo. Isso fazia que pessoas de todo mundo fossem atrás de cura e de saúde. Ali a crendice se misturava com ciência. As curas das doenças muitas vezes era atribuída ao poder do deus serpente. Por volta do ano 29 a.C., foi construído ali em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. Esse imperador era a figura mais representativa do anticristo, ou seja, o anticristo tinha mais ênfase naquela cidade do que o próprio Cristo. Então é no meio de toda essa mistura religiosa, de toda essa idolatria, de todo esse paganismo, que havia uma igreja de Jesus Cristo, a igreja de Pérgamo. E a gente pode dividir essa igreja em dois grupos: aqueles que se mantinham fiel à palavra,
fiel aos ensinamentos dos apóstolos, e aqueles que haviam se misturado com o sistema cultural ali dessa cidade. No livro Ouça o que o Espírito diz às igrejas, do reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que não existe uma carta melhor do que essa para mostrar a atualidade da igreja. Ou seja, parece que para o autor desse livro nós vivemos nessa fase. Há muito daquilo da igreja de Pérgamo na igreja dos dias atuais. Eu gostaria de estar lendo o texto ou a carta na íntegra de que Jesus mandou para aquela igreja. Diz assim o texto: Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem alguns aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos, para praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Vamos falar então um pouco do primeiro grupo, que era o grupo das pessoas fiéis. A igreja de Pérgamo, diante de todo esse sistema religioso da época, estava sofrendo uma constante pressão. A história vai dizer, ou melhor, a Bíblia está dizendo aqui, uma testemunha fiel, que era o Antipas. Tertuliano vai dizer que Antipas era o bispo lá de Pérgamo, o pastor lá da cidade da igreja de Pérgamo. E ele foi colocado dentro de um boi de bronze e levado até uma fogueira. Colocaram ele debaixo da barriga do boi ali, uma fogueira onde o bispo Antipas estava lá dentro. Então eles acenderam aquela fogueira e aquele bronze cozinhou o servo de Deus lá dentro. Então você vê que grande era a pressão, que esse fato foi até citado, né? A própria Bíblia diz que esse Antipas foi morto, essa fiel testemunha. Mas o grupo que estava ligado com a igreja, que estava ligado na fé, que não tinha se desviado dos mandamentos, esse permaneceu fiel. Deus disse: olha, o trono de Satanás está aí, o meu servo, a minha testemunha Antipas foi morto aí no trono de Satanás, porém existem aqueles que se mantiveram fiel à palavra de Deus. Então primeiro a gente separa esse grupo. Já o segundo grupo é uma outra história. Eles primeiro começaram a seguir a doutrina de Balaão. Agora vai começar as acusações da carta. Primeiro veio ali Deus protegendo, falando dos méritos daqueles fiéis do primeiro grupo, e agora começa a acusação contra esse segundo grupo. Mas o que Balaão ensinou? Qual que era a doutrina ali de Balaão? O que ele ensinava na verdade? Isso a gente vai ver na história em que o rei Baraque chama Balaão, que era um profeta que possivelmente tinha o conhecimento de Deus, né, para não dizer que ele era completamente de Deus, mas que ele tinha o conhecimento do Deus de Israel, e ele se dizia ter um dom ali de adivinhação, que podia falar as coisas e acontecia. Então aquele rei chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Aquele profeta que ia receber um dinheiro, que foi só por causa do dinheiro, aceita a proposta, mas quando ele vai amaldiçoar, ao invés disso, as palavras que saem da boca dele são palavras de bênção. Então ele vê que ali não estava funcionando e que ele não ia ganhar o dinheiro porque a profecia não estava saindo, a maldição então não estava se cumprindo no povo de Israel. Ele teve uma ideia.
Eles, ó, esse povo aí, se eles pecar, eles vão perder a proteção de Deus. Então o que você faz? Coloque donzelas bonitas ali, envolvendo o povo, na frente do povo, dando festa, que aqueles homens vão se envolver com essas mulheres, vão se prostituir, vão fazer adoração ali nesse cerimonial, e então o Deus deles vai ficar bem furioso. E aí você pode então atacar, então as maldições vão pegar sobre aquele povo. E foi isso que o rei fez. Então, quando Jesus disse que alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão, era realmente isso. Eles estavam ali se prostituindo, eles estavam adorando a outros deuses. Era uma mistura, sabe? Eu sou do povo de Deus, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não tem nada a ver. Então, a estratégia ali não era mais nem a perseguição, mas a estratégia que estava sendo usada na igreja, ou na verdade contra a igreja de Pérgamo, era essa mistura. Colocava umas adorações, uma prostituição, mas eles continuavam sendo crentes, não tinha meio que nada a ver. E isso Jesus acusa: vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Agora, o outro grupo também estava fazendo umas coisas erradas. A acusação era o seguinte: também há entre vocês aqueles que estão seguindo os ensinos dos nicolaítas. Olha só o que era o ensino dos nicolaítas. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. E diziam: não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposições e sem regras. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em libertinagem. Os nicolaítas ensinavam que os crentes não precisavam ser diferentes. Quanto mais ele pecar, maior seria a graça, diziam eles. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior seria a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam o que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Por essa razão, o texto nos diz que Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Então tinha muito cristão seguindo esses ensinos. Vamos pecar, vamos ficar à vontade, não tem problema nenhum, a gente tem que ser igual a eles, vamos seguir o ritmo da... Vamos se comunicar com a cultura ali, né? A ideia era essa: vamos fazer um tal de ecumenismo, não tem problema a gente se misturar, nós servimos a Deus, não tem essa, temos nossos períodos de oração, mas nós também podemos participar de algumas coisinhas. Não havia diferença entre o que serve e o que não serve. Então, este era o ensino dos nicolaítas. Eu acho que a gente pode observar muitas coisas nos nossos dias, né? Se a gente está diferente do mundo aí fora, né? Dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Por aí a gente já dá para dar uma analisada na nossa vida. Então você pega todo esse contexto. O templo de Zeus, o deus serpente, o Esculápio, que era uma afronta, né? Era uma afronta ao cristianismo, né? A gente sabe que no começo da história, Gênesis, a serpente é a que engana Eva, que depois engana Adão, e então ali eles caem na desgraça, tem então o pecado original, e anos à frente, milênios à frente, um deus em forma de cobra, onde o seu simbolismo é a cobra que traz saúde, era adorado naquela cidade. Então temos Zeus, temos esse deus serpente, temos doutrina de Balaão, temos doutrina de nicolaítas. Tudo isso aí a gente entende o quê? Que ali realmente, fora o templo ao imperador Augusto. Então, ajuntando tudo isso, a gente vê ali o que Jesus queria dizer, falando que ali ficava o trono de Satanás. Era uma atmosfera pagã, realmente, era uma atmosfera de idolatria, de afronta ao cristianismo. Mas como em todas as cartas que Jesus, até agora as que a gente vem estudando, ele sempre dava ali o refrigério, ele dava a solução. Olha, eu alerto para vocês: se arrependam, senão eu virei com a espada da minha boca e vou acabar com tudo. E aquele que ouvir as minhas palavras, aquele que colocar em prática aquilo que eu estou dizendo agora,
vai ter alguns benefícios, algumas benécias. Então preste bem atenção no que ele diz. Ao que vencer, comerá do maná escondido, e também vai receber uma pedrinha branca com o novo nome. A gente pode entender que o maná escondido, ele seria participar das bênçãos do Messias. Assim como aquele povo no deserto participou da bênção do Deus poderoso através da vida de Moisés, ele estava oferecendo um maná escondido. A gente vê por várias passagens que Jesus estava ali dizendo, os seus pais comeram maná e morreram, só que aquele que comer deste pão, daquele que eu tenho para dar, esse vai viver eternamente. Então é bem comunicativo com o que Jesus vem ensinando, vem falando que aquele que ouvisse as palavras de Deus, aquele que se arrependesse, comeria então do maná escondido, vai participar das bênçãos messiânicas. Essa é a primeira parte. Já da pedrinha branca, tem algumas explicações, mas aqui mais é interessante dizer que essa pedrinha branca, ela era usada no veredito de um tribunal, quando o juiz dava o veredito ali. O juiz dava o veredito, então a ideia era o seguinte, havia 2 potes e a pedrinha branca e uma pedrinha preta. Se colocasse a pedra preta, estava condenado, e se colocasse a pedrinha branca, estava absolvido. A ideia aqui é que Jesus daria essa pedrinha branca com o seu nome, ou seja, uma absolvição dos seus pecados. Você estaria com um passaporte para entrar no céu. Isso é muito interessante. Então Jesus promete isso, que aquele que ouvir vai ter essa pedrinha branca, vai ter esse passaporte, essa entrada para o reino dos céus, vai ser absolvido realmente. Então é muito legal que Jesus ele primeiro ele fala das qualidades, aponta os defeitos, alerta para um arrependimento e depois ainda consola com as suas bênçãos. Então esse é o decorrer da carta. Então pessoal, eu acho que é isso aí. Eu trouxe o contexto histórico tanto da cidade como da igreja, o que acontecia, falei de Antipas, das adorações, e o principal foi falado aqui, né, o resumo do contexto total dessa carta. Agora você já consegue ler a igreja de Pérgamo e ver o que estava acontecendo. Então esse foi o terceiro vídeo, a terceira carta. Ainda temos mais 4 cartas pela frente, e eu gostaria que você assistisse o segundo e também o primeiro vídeo dessa série. Que Deus abençoe a todos. Toda segunda-feira a gente está postando vídeo novo. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você compartilhasse se você está gostando dos nossos conteúdos, que você também deixasse seu comentário. Que Deus abençoe a todos, fique na paz e até a próxima semana. Tchau, tchau e tchau.